You may write me down in history. You may write me down in history. With your bitter, twisted lies. With your bitter, twisted lies. You may trod me. You may trod me in the very dirt. in the very dirt. But still like dust. Acabamos de ouvir um pequeno trecho do poema Ainda Assim Eu Me Levanto, escrito e declamado pela poeta negra, atriz, cantora, ativista e professora Maya Angelou, que faleceu no dia 28 de maio de 2014. E hoje vamos falar um pouco das muitas vidas dessa mulher extraordinária, que desde pequena sofreu profundamente com as opressões de raça e gênero, e que, por meio da arte, reencontrou sua voz e descobriu a potência de sua luta. Maya nasceu no dia 4 de abril de 1928, no sul dos Estados Unidos, em um estado que se chama Missouri. Quando ela era ainda muito pequena, seus pais se separaram e mandaram Maya, de 3 anos, e seu irmão mais velho, que tinha 5, para serem criados pela avó paterna, que morava em outro estado do sul dos Estados Unidos, chamado Arkansas. Os dois foram mandados de trem, sozinhos, numa longa viagem até a cidade em que a avó morava. A avó Anne era uma mulher negra guerreira, que havia sido mãe solo e tinha um pequeno comércio de artigos de primeira necessidade, com o qual ela conseguia manter a sua família. Embora as duas crianças fossem criadas com carinho e cuidado pela avó, após alguns anos a mãe de Maya se casou novamente e o pai resolveu mandar os filhos para morar com a mãe. E por isso, as crianças foram obrigadas a deixar a casa da avó, que era o único lar que elas conheciam. Numa nova cidade onde não conhecia ninguém, nem mesmo a própria família, Maya foi estuprada, aos 8 anos de idade, pelo padrasto, que ameaçou matar alguém se ela contasse o que havia acontecido. O irmão mais velho de Maya, que tinha 9 anos, notou que tinha algo errado com ela e conseguiu fazer com que ela se sentisse segura e contasse o que havia acontecido. O padrasto foi denunciado pela família, mas ficou preso apenas um dia. Maya descobriu que, pouco tempo após sair da cadeia, o padrasto tinha sido assassinado. E como era criança, sem conseguir entender muito bem o que tinha acontecido, ela sentiu que aquela morte tinha sido causada pelas suas próprias palavras. E por isso resolveu emudecer. Minha voz o havia matado. Eu matei aquele homem porque disse seu nome. E depois pensei que nunca mais voltaria a falar, porque minha voz poderia matar qualquer um, escreveu Maya muitos anos depois. A mãe, que não conseguia entender por que a filha havia parado de falar do dia para a noite, mandou os filhos de volta para a casa da avó paterna, que os recebeu de braços abertos. Durante 5 anos, Maya não falou uma única palavra e sofreu uma discriminação muito profunda e dolorosa. Ela encontrava consolo no amor da avó e em uma professora vizinha de sua avó, que apresentou para ela um mundo de livros e de poesia. Foi por meio dos livros que Maya conseguiu dar palavras ao que ela sentia. Muitos anos depois, Maya contou que, nesse período em que, sem falar, vivia sozinha, mas sempre com livros, ela leu um poema que falava tão profundamente sobre o que ela mesma tinha vivido, que ela tinha certeza que aquele texto só podia ter sido escrito por uma menina do sul dos Estados Unidos. Mas aquele poema do qual ela tanto gostava, na verdade, tinha sido escrito por volta de 1600 por um homem inglês chamado Shakespeare. A professora, vizinha de Maya, notou o quanto a literatura era importante para ela e resolveu fazer uma provocação. Um dia, ela chamou Maya para tomar um chá em sua casa e disse que não acreditava que a menina amasse de verdade a poesia, porque só quem declamava uma poesia seria capaz de amá-la. E foi nesse momento que Maya resolveu voltar a falar. Depois de adulta, Maya foi a primeira motorista mulher do sistema de transporte público de São Francisco, onde ela morou. Ela trabalhou como prostituta, depois fez carreira como cantora e dançarina e fez uma longa turnê pela Europa. Na década de 1960, Maya se tornou professora em uma universidade de Gana, no continente africano, onde esteve envolvida com as lutas de independência dos países africanos. Trabalhou também como jornalista e participou, mesmo que à distância, da luta pelo fim da segregação racial nos Estados Unidos.
Maya conheceu Malcolm X e também era muito próxima de Martin Luther King, com quem trabalhava e com quem estava tentando organizar uma grande marcha dos pobres até a capital dos Estados Unidos. Lá eles iriam montar uma grande ocupação da capital com uma cidade de tendas. Mas Martin Luther King foi assassinado naquele ano, pouco antes da marcha e no dia do aniversário de Maya, 4 de abril de 1968. Logo depois, Maya voltou para os Estados Unidos e ficou cada vez mais ativa na luta pelo fim da segregação racial e pela igualdade. No ano seguinte, em 1969, Maya escreveu seu primeiro livro, chamado Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola. Esse grande livro é uma autobiografia que conta sua infância como uma menina negra em uma das regiões mais racistas dos Estados Unidos. Além de ter sido um livro muito importante por inovar na forma como se escrevia autobiografias naquela época, esse foi um dos primeiros livros de uma mulher negra a ficar no topo da lista dos mais vendidos. Durante toda a sua vida, Maya continuou escrevendo e publicando, sempre falando sobre a experiência de ser uma mulher negra em uma sociedade racista e machista, mas principalmente sobre a experiência de resistir e lutar. Como Maya disse, é preciso criar coragem para podermos nos defender e defender quem está ao nosso lado. MTST, a luta é pra valer. Why are you beset with gloom?